conexão estabelecida, tá no ar, pode chegar. Histórias incríveis, risada no ar. Com convidados top, o papo vai rolar. Entre humor e emoção, não dá pra parar. É só dar play, a diversão vai começar. Em cada episódio, você vai se surpreender. Com histórias loucas e uma boa piada. No Conexão Direta, você vai se divertir à beça. Conexão Direta, o melhor podcast. Com convidados e risadas, a diversão é o que há de mais. Conexão Direta, histórias pra te surpreender. Aqui o entretenimento é sempre de primeira, vem ver. Entre gargalhadas, o papo vai fluindo. Cada história uma surpresa e você vai indo. A cada tema, uma nova viagem. No Conexão Direta, você nunca vai sair da imagem. Se liga no play, a conversa não tem fim. É só curtir o momento, rir e se divertir assim. Com histórias fantásticas e um toque de humor. O Conexão Direta é o podcast do amor. Conexão Direta, o melhor podcast. Com convidados e risadas, a diversão é o que há de mais. Conexão Direta, histórias pra te surpreender. Aqui o entretenimento é sempre de primeira, vem ver. É conexão, é diversão, é pura emoção. Com histórias que vão tocar o seu coração. Entre no clima, sinta a vibe boa. Aqui no Conexão Direta, a diversão ecoa. Conexão Direta, o melhor podcast. Com convidados e risadas, a diversão é o que há de mais. Conexão Direta, histórias pra te surpreender. Aqui o entretenimento é sempre de primeira, vem ver. Vem ver. Conexão Direta, não tem como errar. Entre no papo, é só se conectar. Olá! Começamos então mais esse episódio do podcast do Conexão Direta, hein? Aquele podcast que vocês tanto pedem e hoje tem uma galera mais que especial. Aproveita, você que tá chegando agora, segue a gente em todas as redes sociais, @programa Conexão Direta. Vai lá, deixa aquele like no Instagram, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Outra coisinha que eu quero falar pra você, assim, ó, você que tem vontade de ter um podcast, você pode fazer o seu podcast aqui no Estúdio do Futuro. Segue aqui, ó, @Estúdio do Futuro Oficial. Segue as nossas redes lá. Você pode ter qualquer tipo de ação, você pode ter em podcast, em qualquer meio, qualquer nicho, e é importante pra sua marca. Então acessa lá as redes sociais de @Estúdio do Futuro Oficial. Tem uma equipe aí que vai te atender no horário comercial. E se você também não tem experiência,
O Estúdio do Futuro aqui te dá toda a assessoria para você começar o seu podcast. Então, boa noite. E aí, Palumbo, tudo bem, cara? Tudo bem, e você, como é que tá? Tranquilo, ansioso para mais esse episódio do podcast? Como sempre, né? Tamo aí, firme e forte. E aí, Bolonha, tudo em ordem, rapaz? Opa, não tô... Tá me ouvindo aí? Eu tô sem fone, eu tô sem fone. Hein? Bom, tamo aí, né? Vamos aí, vamos participar, vamos trazer informação boa. Legal. E a gente decidiu trazer esse tema no programa de hoje, que é o tema de meio ambiente. Devido a inúmeras coisas que vem acontecendo aí na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Então a gente achou muito legal estar trazendo esse tema e sanar todas as dúvidas aí. Bom, então sejam bem-vindas, meninas. Muito boa noite. Eu tô com a Amanda aqui, ela que é gestora da WA Ambiental, que é uma empresa que faz toda a parte de terceirização de serviço, poda de árvores, poda de licitação, e a gente vai falar de todos os serviços aí da WA no decorrer do programa. E com a Audrey aqui também, né? Você é engenheira, não é? Gestora em segurança pública. Bom, gestão em segurança pública, o que uma gestão de segurança pública faz para quem não sabe? Para quem não sabe, a gestão em segurança pública atua em diversas situações aí, como, por exemplo, a parte do verde e meio ambiente, prevenindo, mitigando, como, né, muitas vezes não dá para erradicar alguma situação aí de risco eminente. Legal, bacana. Bom, boa noite. Vamos começar então o programa de hoje. Aliás, eu queria falar que o programa hoje ele tem um apoio diferente, um apoio bacana, que é aqui, ó, dessa cachaça maravilhosa, tá? Que é a cachaça Dona Dita, essa aqui que é de 3 madeiras de alambique, que eu particularmente, eu sou apaixonado. Ó, por sinal tá lá na tela, segue lá, @cachaça Dona Dita, tá? E eu vou deixar também na bio aqui, tem essa cachaça, tem essa que é a tradicional, né? E essa aqui, e nós vamos fazer um sorteio também, tá? Eu vou deixar o link pra preencher o formulário na descrição do vídeo, e aí a gente vai sortear, faz o sorteio e coloca lá nas nossas redes sociais. Eu vou até tomar uma daqui a pouco, vou experimentar, tá? Todo mundo fala muito bem, e bom, eu sou cachaceiro, né? Não tenho o que falar. Bom, vamos começar o tema de hoje, então. A gente tem visto, né, calamidades na cidade, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, questões da abundância de chuva, né, e a gente sabe aí que por questões não tem escoamento de água, tem parte de saneamento, tudo mais. A gente não tá aqui para falar de governo, porque isso todo mundo fala. A gente vai entrar num papo diferente e dizer assim, o que as pessoas, fora aquilo de, não pode jogar lixo na rua, que isso todo mundo sabe desde criança, como que a gente pode conscientizar cada pessoa, para cada um fazer a sua parte e realmente a gente não ter esses problemas, tanto com queda de árvore. Vamos lá. Então se apresenta agora você, né? Então, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Meu nome é Amanda, eu sou engenheira agrônoma, CEO da WA Ambiental, e com muito prazer que eu venho falar desse tema hoje tão discutido, né? Que é o tema do meio ambiente. Hoje a gente está passando por uma fase muito delicada no meio ambiente. Por quê? Na verdade, a gente está colhendo aquilo que a gente plantou, né? Tudo que está acontecendo, o aquecimento global, as quedas de árvore, tudo que está acontecendo é justamente o que a gente fez no passado, né? Que está afetando os dias de hoje. Certo. Hoje em dia, essas chuvas demasiadas, por exemplo, na cidade de São Paulo e em outros lugares também. Então, o que acontece? A árvore está plantada em local inadequado, geralmente. Porque muitas vezes a gente coloca uma muda no lugar, só que a gente esquece que aquilo vai ficar imenso, né? Sim. Vai ficar enorme. Então a gente tem que ter esse pensamento no futuro. E aí a árvore está lá, plantada num canteirinho, num lugar completamente inadequado, vem as fortes chuvas e o que acontece? O exemplar cai, né? Às vezes ocorre de ter vítimas, às vezes cai em cima de um patrimônio. Então precisa ter todo esse pensamento. Até mesmo no plantio da muda, a gente lembrar que aquilo vai virar imenso e que aquilo futuramente vai até atrapalhar se estiver no lugar errado. Deixa eu te fazer uma pergunta pegando esse gancho seu. A gente sabe que em muitos lugares são os próprios moradores que plantam. O pessoal vai lá, compra uma casa, planta uma mudinha, às vezes não tem conhecimento do que vai virar, como você acabou de falar, e acaba se tornando um problema por ser uma muda inadequada. Mas depois de um tempo, essa árvore cai e tem um problema. Quem que se responsabiliza por isso? Quem é? É quem plantou ou acaba virando uma bucha da prefeitura? Então, acaba virando da prefeitura. Por quê? A árvore, quando é plantada na calçada, é responsabilidade da prefeitura e não do munícipe.
Não importa que foi o munícipe que plantou inadequado lá atrás. É a prefeitura que acaba tendo que resolver. Legal, interessante. Tem alguma coisa pra perguntar aí, Paulo Moura? Tenho. Você estava explicando agora, né, que é sobre as árvores, que ela é pequenininha, que ela vai crescer, ela vai ficar gigante, né? Uma ideia que seria bacana, né, devido ao caos de hoje que existe, que seria até interessante, por que não escolhem um tipo de árvore hoje em dia que não ultrapassasse a 2 metros de altura? Porque aí você tem a árvore plantada, só que é uma árvore que ela não tem esse perigo de crescer, de ficar gigante, que pega fio, que corta, que tem que acionar depois, né, a Enel para ir arrumar o fio, todas as coisas para cortarem, né? Então, assim, a árvore hoje que tenha 2 metros de altura, não seria legal, uma boa ideia para evitar esse tipo de problema no futuro? Poderia ser também uma opção, mas a gente não pode esquecer também o benefício que essa árvore traz, né, para o meio ambiente. Sim. Porque hoje a gente acha que é um estorvo. Mas vocês já tentaram, em um dia de extremo calor, ficar embaixo de uma árvore ou aonde não tem a árvore, para vocês sentirem a diferença térmica que ela proporciona? Sim, muito Então grande. a árvore é extremamente importante, né? O que a gente precisa ter é a conscientização do que vai fazer e aonde vai fazer. Aquela raiz que pega uma calçada, que pega de repente um cano de uma propriedade, pega um encanamento e vai virar um grande problema para todo mundo. Sim. Então a gente tem que pensar nisso antes de plantar. Mas existem árvores que não têm um crescimento tão grande. É interessante. Depende da espécie que... Então, assim, a gente teve uma calamidade lá perto do Beco do Batman que afetou. Conta pra gente qual foi a causa, o que aconteceu lá, pra galera que tá em casa entender melhor o que aconteceu aí. Então, quem acompanhou a reportagem viu que as águas minavam do chão. Elas não vinham por cima, elas vinham por baixo. O que acontece lá é um problema de galeria, tá? As águas pluviais, né? De mau funcionamento da área, por ser um beco mesmo, o nome já diz, Beco do Batman, né? Então lá não é nenhum problema assim que a água encheu porque a demanda da chuva foi muito grande, a água ela mina por causa do próprio afluente dos rios que estão perto lá. Né? Exatamente. Então o que acontece? A água subiu numa velocidade muito alta lá, entendeu? E lá é um problema total de obra mesmo, né? De você realmente fazer a construção de novas galerias. Sim. Né, Audrey? Sim, sim. A urbanização, ela se expande e o plano de projeto de desenvolvimento, ele tem que acompanhar, né? Exatamente. Isso é importante, né? Porque hoje em dia você sabe que tudo evoluiu. E hoje existem recursos, uma tecnologia grande, coisa que não existia atrás. Só que eu acredito assim, nós temos o problema de hoje, mas isso é um ciclo que acontece normal. Passou aquele ciclo lá da época de São Paulo da Garoa, que hoje em dia é da chuva constante, né? Que talvez lá na frente volte isso de novo. Mas tem que ter um projeto para que consiga fazer mais galeria. E o povo tem que se conscientizar. Porque uma vez eu escutei uma coisa que foi interessante. Eu não tinha um lixo para eu colocar na rua. E eu questionei. Tinha um rapaz da prefeitura ali passando. Eu falei, ô moço, não tem um lixo para colocar? Ele me respondeu assim, a gente põe o lixo. Mas o cidadão vai lá, explode o lixo, põe fogo no lixo. Então tem que ter a consciência de ambas as partes. Um coloca, o outro vai e colabora para fazer a coisa certa. Eu vou além. A educação ambiental, que é algo que você fala muito desde a infância, né? Exatamente. O que é a educação ambiental? Desde a escola, né? Desde a pré-escola. Hoje em dia já tem bastante gente investindo, né? Nesse tipo de educação com as crianças. Que é a criança entender a própria educação, os princípios básicos da educação. Hoje em dia você já vê muita criança falando pro pai, por que você jogou o papel no chão? Ô pai, não é lugar de pôr esse lixo aí. Sim. Pai, por que a gente não recicla o lixo? Então, é o que está vindo da própria educação infantil para a nossa casa, né? Só que isso também é um trabalho que está sendo feito, que eu digo um trabalho de formiguinha, para que a gente conscientize o futuro, o nosso futuro. Hoje em dia, antigamente, o que a gente mais via lá, quando a gente era pequeno, nossos pais, era jogar o saquinho pela janela do carro, o papel pela janela do carro. Nem se falava em reciclagem, cigarro, né? Não tinha, né? Reciclagem. Hoje você faz uma coisa dessa, se eu tô no carro de trás, por exemplo, eu buzino e falo, por que você jogou no chão? Exatamente. Sabe, é uma coisa que a gente não aceita mais, né? Então, eu acredito que isso tem mudado já bastante, essa conscientização. Mas a gente também não pode deixar isso a cargo de todo mundo, né? Não pode generalizar.
né? Eu acredito que que tem pessoas hoje que já entendem isso perfeitamente. Tem pessoas que destroem o lixo, que jogam no chão, que tem uma completa má educação ambiental, né? Sim. Vou te fazer uma pergunta que pediram pra fazer aqui. A pergunta é o seguinte: vocês na realidade, né, numa parte de gestão, para os principais rios do estado ou do município, vocês veem alguma chance desses rios estarem habitados de novo? Ou vocês acham que, pelo menos vocês atualmente, não conseguem enxergar uma despoluição tão breve, assim, tão rápida? Eu já vi muitas vezes, por exemplo, o Rio Tietê, né? Eu já vi um trabalho lá bem legal que estava sendo feito, eu não sei se continua ainda, Aldrin, não sei falar, mas o Rio Tietê, um trabalho de limpeza e descontaminação dele, tá? Tanto que eu não sei se vocês repararam, vocês andavam na Marginal, vocês iam barquinhos andando meio do Rio Tietê para fazer a limpeza do Rio Tietê. Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu acho que se tiver um trabalho bem voltado para isso, consegue sim deixar os rios de volta às águas que não sejam tão poluídas. E não só uma ação do poder público, né? Mas eu, né, particularmente, acredito muito na aliança das PPPs. Então, você ter aí uma união entre o público e o privado. Porque, poxa, se nós temos, né, os rios limpos, você tem uma atração turística, você tem um melhor desenvolvimento do meio ambiente como um todo, sim, educacional. Então, isso tem que ser pautado. Mas eu venho também fazer um alerta, Amanda, que faz parte do nosso cotidiano lidar com os órgãos públicos, né? Que os munícipes, eles participem das câmaras de vereadores para se discutir sobre o assunto dentro dos municípios, na Alesp, que é a Casa do Povo, justamente para abordar e para dar as ideias para os parlamentares, né? Seja o munícipe ou as próprias empresas também, com construções ecológicas, que a gente possa ter esse desenvolvimento que é o bem de todos. Sim, né? Com certeza. Muito, muito legal. Bom, e vamos falar um pouquinho, vamos entrar numa coisa de Amazônia. Vamos entrar as perguntas vão vindo. O que tá acontecendo com a Amazônia? Desmatamento, obviamente, todo mundo sabe que é isso que tá acontecendo, né? Mas o que já tá acontecendo aí? Que mudanças que a gente já tá tendo por conta disso? Então, o desmatamento é um dos principais fatores do aquecimento global, né? Porque a gente está tirando a parte verde do nosso meio ambiente. Então, o que acontece na Amazônia? Geralmente, ou por alguma obra, ou por um extrativismo mesmo, a gente está acabando com a floresta amazônica. É uma grande tristeza para nós isso, né? Porque é o nosso cinturão verde, né? É a parte mais importante aqui do Brasil. Né? É o pulmão do mundo mesmo? É o pulmão do mundo. Falando até junto. E aí o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de desmatamento, a gente aquece, né? Então vem o aquecimento global, que é da onde vem essas temperaturas, né? Sim. Altíssimas, 35 graus, coisa que a gente não estava habituado. De repente vem a chuva forte e detona tudo, né? Então, essa alteração de temperatura vem muito de tudo isso que veio acontecendo. É o que eu falei, a gente lá atrás, né, plantou e hoje a gente está colhendo o que a gente plantou. Chega, né? Exato. Isso tem que parar imediatamente. Imediatamente. Não pode ser mais aceitável isso. Tem que ter leis mesmo de punição que sejam levadas a sério. Sim. Porque isso é uma tristeza que está acontecendo. É uma tristeza muito grande e é um alerta muito importante. Hoje em dia, a gente sabe que tanto o Senado, ele já tem conferências, né, para tratar do verde, né? Justamente que já é um assunto que está muito impactante, que importa muito hoje em dia. E eu espero, assim, que realmente as leis sejam levadas a sério. É bem complicado isso, né? Porque às vezes eu até entendo, eu vejo nossos Estados Unidos quer se meter muito, mas que é uma pegada que não é só Brasil, né? Reflete no mundo inteiro, né? Então é bem complicado. Bolonhas, tem uma pergunta aí? Qual que é o gancho disso aí que você... Eu tenho uma pergunta assim, eu queria saber qual que é a dificuldade, assim, em questões de investimento, porque tudo é caro, tudo vai dinheiro, né? Para você resolver um problema, seja qual for ele do âmbito de natureza,
vai dinheiro. Como que é feito isso, assim? O privado pode entrar à vontade com qualquer valor, pode patrocinar, sei lá, um reflorestamento, algo do tipo, ou melhorar a cidade, ou sempre tem que ter aprovação do poder público? Tudo passa sobre uma aprovação do poder público, mas o privado pode sim investir, né? A Amanda, ela é responsável técnica também de uma organização da sociedade civil que justamente ela serve para fazer essa interlocução entre o poder público e o privado, né? Porque visando o quê? Sempre o bem comum. E existem também, olha só que interessante, a gente estava conversando sobre isso há acho que umas 2 semanas, sobre crédito de carbono. As empresas que apostam, né, na redução do carbono, inclusive elas podem ter uma linha de contração de crédito mais em conta do que aquelas que não se preocupam com o meio ambiente. Isso já é algo que os investidores externos olham aqui para o Brasil. Então, assim, acho que falta dar mais visibilidade no assunto, mais incentivo, sabe, para todo mundo, né, Amanda? Com certeza, eu concordo. Eu acho que falta mesmo incentivo. Porque eu acho que se todo mundo entrasse na causa, assim, inclusive as empresas privadas também, eu acho que o cenário estaria um pouco diferente. Sim, com certeza, né? Eu acho que é uma coletividade aí que todo mundo tem que entrar, mas enfim, né? Tem muita coisa envolvida também e não é nem isso. Fala aí, Palombo. Tem uma pergunta aqui aí embaixo, é minha curiosidade também, como de muitos, né? Então, qual que é a pergunta? Eu sei que quando tem uma árvore na rua, dá um problema, a prefeitura vai, é acionada e consegue resolver. Agora, vamos supor que eu tenho a minha casa e eu tenho uma árvore grande. Aí essa árvore, ela pareceu um problema. Eu posso ir lá e cortar essa árvore por minha espontânea vontade, sem acionar ninguém? Porque tá na minha casa, é minha, né? Tá no meu terreno, eu pago imposto, eu tenho direito. Eu quero saber se eu posso ou se eu tenho que acionar algum órgão específico para isso. De jeito nenhum. Isso é crime ambiental. Olha, tá da vendo, cadeia, gente? né? Da cadeia. Olha, vamos lá, vamos aprender. Então, se você tem uma árvore numa área particular, você tem que contratar um responsável técnico para ir lá avaliar a árvore. Tá. Ele faz um laudo dessa árvore e envia para a subprefeitura da região, se for São Paulo, ou para a prefeitura, se for outro local, ou para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Esse laudo é estudado pelas pessoas responsáveis no local de verde, é estudado e aí vai dar autorização da remoção da árvore, se for o caso. Você tem que aguardar essa autorização para poder mexer na árvore. Entendi. Mas vai algum técnico lá em casa verificar isso? Se realmente está com problema? Vai não? o técnico que você contrata Tá. da empresa privada que vai lá verificar o estado da sua árvore. Entendi. Agora, você não quer contratar uma empresa. Uhum. Você quer pegar a prefeitura para ir lá. Você abre um processo no SEI e você pede para que vá alguém da prefeitura lá olhar a sua árvore. Vai fazer uma avaliação. Ela pode fazer uma avaliação para você Legal, também. bacana. Mas, de qualquer forma, depois, quem faz o laudo é que tem que fazer a retirada do exemplar arbóreo. Então, de qualquer forma, o responsável técnico que fizer seu laudo, ele tem que ser o responsável para a remoção daquele exemplar, se for o caso. Tá? Entendi. Agora, a poda de árvore, que também é importante, porque eu acho que ela é preventiva até para um monte de acidente, a poda de árvore é bem mais fácil. A poda de árvore, em 10 dias, você não tendo resposta da sua prefeitura, você pode dar andamento no serviço de poda. Ele sai muito mais rápido do que o serviço de remoção. Entendi. Mas hoje, assim, eu parabenizo até a prefeitura, porque eles fizeram um trabalho de celeridade no processo, no tempo médio de atendimento do munícipe. Antigamente, isso era muito demorado. Eles tinham pilhas de processo para serem analisadas e o processo não andava. Tá. O munícipe esperava, assim, meses e meses para ser atendido. Hoje, não. Hoje, eles têm uma preocupação muito grande com o atendimento, com o tempo de atendimento. Então, em 20 dias, mais ou menos, eles têm que dar um feedback no laudo da remoção. Interessante, Nem isso que é seja legal. para pedir complementação de laudo. Tá. Mas eles precisam dar uma resposta. E a gente só pode mexer no exemplar arbóreo com autorização deles. Entendi. Então E- tá vendo, galera? Vocês não podem ir lá simplesmente na tua casa e cortar a árvore. Trâmite aqui. Existe algumas árvores que você pode cortar, não é? Que elas não são preservadas. Eu li uma vez uma coisa assim, por exemplo, assim, aquele pinus que não é preservado, se precisar remover. Pelo menos eu li, não sei se isso é verdade. Existe ou realmente 100% você tem que pedir autorização e não tem.
Tem que pedir autorização, a não ser que o DAP da árvore, que é o diâmetro da altura do peito, seja menor que 5 centímetros. Aí você pode remover. Senão você é obrigado a pedir autorização. Entendi. Legal. Eu acho que é importante também falar que não é qualquer responsável técnico, né? Não é qualquer modalidade de engenharia, né, Amanda? Não, é um engenheiro agrônomo, que geralmente é o responsável, ou pode ser o engenheiro florestal também, responsável pela remoção e pelo laudo da sua árvore. O gestor ambiental pode? Gestor ambiental, não. Tem que Legal. ter o CREA, Tem que ter o CREA. que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Bom, como a gente entrou nesse assunto de árvore, fiquei sabendo que a sua empresa ela é meio que pioneira num negocinho assim, como se fosse um ultrassom da árvore. Conta um pouquinho, como é uma tomografia, um ultrassom, uma coisa assim, que a WA tem exclusividade, não é? Ou tem, não é? Como que funciona? O que é esse serviço? Fala pro pessoal aí. Então, a gente sempre teve uma visão que não era muito fidedigno um laudo visual, né? Porque às vezes você olha uma árvore por fora, você acha que ela tá boa, aí quando você vai fazer um exame de tomografia nela, ela tá já com uma cavidade imensa na base. Isso já aconteceu várias vezes. E às vezes também você olha uma árvore que por fora você fala, meu, essa árvore tá estranha. Aí você vai fazer o laudo dela, ela tá ótima e saudável. Então, o laudo visual, ele é muito... ele causa uma certa dúvida. Então, quando me apresentaram esse equipamento que vem da Alemanha, que é o tomógrafo e o penetrógrafo, são 2 equipamentos diferentes. São poucas empresas aqui que têm ele, né? E quando me mostraram esse equipamento, eu me interessei bastante, porque eu falei, poxa, parece um exame que a gente coloca os sensores no corpo, né? Só que nesse caso a gente coloca ao redor da árvore e a gente consegue ter um laudo 3D da situação real da árvore. Se ela está com fungo, se ela tem bactéria, se ela tem cavidade. E com o penetrógrafo, que é uma fina broca que entra no interior do tronco, a gente consegue medir o tamanho da cavidade em centímetros. Nossa, bem preciso. Então é bem preciso. Então, tipo, com uma tomografia de árvores, você entra com um laudo desse em qualquer subprefeitura ou prefeitura, eles acatam, porque não tem discussão. Realmente é um laudo muito preciso. É uma inovação, tá? Hoje tem várias prefeituras também do interior se interessando por esse tipo de serviço, porque ele auxilia em várias coisas. Tem um munícipe que quer tirar a árvore e fica todo dia entrando na prefeitura solicitando a retirada da árvore e vai o engenheiro lá e fala, mas eu não vou retirar essa árvore maravilhosa, ela tá ótima, não tem sentido retirar ela. E o munícipe vai lá, faz queixa, põe no Instagram, fala que o galho vai cair na casa dele, que vai arrebentar a casa. E a prefeitura tem muita dor de cabeça com isso, né? Se ela apresentar um laudo de tomografia e comprovar que a árvore está sadia, acabou o problema. Sim. Acabou o problema, porque não é mais só a palavra do engenheiro agrônomo. É a prova, né? Com o exame. Sim. E tem também o outro lado, né? Que é o munícipe que não quer tirar. Às vezes a gente vai para remover uma árvore que foi condenada e o munícipe sai, abraça a árvore, chora. Foi minha avózinha que plantou, né? Minha bisavó, história, né? Você não vai tirar essa árvore, pelo Tem amor a de parte Deus. afetiva, né? Em cima de tudo A isso. história. E aí, da quando vida. você mostra, olha, essa árvore pode cair em cima da sua casa, tá aqui o laudo, ela tá completamente condenada. Então, tira bastante das costas da prefeitura esse tipo de problema. Então, tem muita prefeitura procurando entender melhor e querendo aderir a esse tipo de exame arbóreo. É muito interessante. É bacana isso. Eu vou levantar uma questão aqui. Vamos voltar lá no início da nossa conversa, que tava aquelas pessoas antigamente aí que plantaram aquela árvore num local inapropriado, de um tipo de árvore, de uma espécie difícil que não seria correta. Bom, plantou, a árvore cresceu absurdamente, enraizou bem fundo, e aí depois de muitos anos a árvore já tá por baixo da casa, tá quebrando contrapiso, já tá levantando. E aí, como é que faz? Mas a árvore tá sadia. A árvore não tem problema nenhum, a árvore tá saudável, e aí não pode tirar. O que acontece nessa situação? Eu tô supondo, tá? Uma coisa. Sim. O que acontece numa situação dessa? Quem que ganha? O que tem que fazer? Entra no processo SEI, né, da prefeitura, e solicita uma vistoria do engenheiro responsável. O engenheiro vai lá e com um laudo também do engenheiro civil, e aí tem que entrar engenharia civil também. Ele tem um laudo do engenheiro civil e um laudo do agrônomo. Ele encaminha isso no processo SEI
e aí é estudado o caso se for necessária a retirada da árvore. Legal, Porque aí hein? danifica já a parte de obras, né? Então aí precisa também de um laudo do engenheiro falando o quanto aquilo está prejudicando A aquele estrutura, local, a estrutura da casa, E né? essa árvore estando saudável, vamos supor que tem que ser retirada. Ela é replantada no outro lugar? Sim, Legal. Bacana. aí tem o termo de compensação ambiental, que se você tira uma árvore, você tem que plantar outra. Depende da árvore, você tem que plantar até 3 mudas, Ok. tá? Então a pessoa tem que plantar a árvore num local e mandar um relatório comprovando isso. Tá. E a manutenção dessas árvores é obrigação também da pessoa que está replantando ou não? Nesse Não, ponto, se ela colocar num lugar público, a obrigação é da prefeitura. Legal. Bom, vamos entrar agora numa... Explicar para muitas pessoas, já que vocês estão me... Gestor ambiental. Qual que é a fundo o trabalho dele? O que ele faz? Porque é um mercado que vem crescendo muito, essa parte de gestão ambiental. Qual que é o verdadeiro trabalho, já que ele não pode laudar, já que ele não pode fazer... O que o gestor ambiental faz no processo? Então, o gestor ambiental, do que eu tenho conhecimento, ele até pode falar sobre as leis de TCA, fazer um laudo de compensação ambiental, porém, ele não pode executar a remoção, tá? Mas assinar o laudo, ele pode. Eu acredito que pode. Tá. Legal. Bacana. Bom, entrando na parte de agronegócio, como é que tá a parte agro do negócio? Como é que tá essa questão? Como é que tá o mercado? O que ele tá trazendo? Vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio. Para quem tá em casa, eu acho que muita gente nem sabe, a gente ouve muito falar, agro... não vou falar essa vinheta que todo mundo na cabeça, não vou falar. Mas assim, todo mundo ouve falar. Mas o que... Vamos desenraizar isso. O que, na verdade, é o agronegócio? Como um todo. O pessoal, toda a gente pensa que agronegócio é só o cara que planta milho, soja, parará. E assim, eu acho que vai muito além do que muita gente imagina, né? O agro vai muito além, né? Não é só o plantio, né? O agro Exato. é tudo. Não posso falar também Sim, a vinheta. mas... Tem também a parte, por exemplo, de animais, Isso, né? De tudo isso. implementos agrícolas e tudo mais, né? Legal. Como é que tá o mercado hoje? Tem uma inovação aí, né? Tem pouquíssimos lugares que estão fazendo, mas é muito interessante. Legal. Eu já fui chamada para falar sobre isso também, que é a transformação do lodo de esgoto em adubo orgânico. Legal. Então, se você tem os resíduos, né, do humano mesmo, os nossos resíduos domésticos que falam, né? Você faz uma série de mistura nele, você transforma ele numa pasta, numa solução pastosa, ele vira o lodo orgânico, e esse lodo, ele é trabalhado em alguns meses para fazer uma compostagem dele. Através de colocar alguns micronutrientes, você pode colocar a serragem, a própria serragem da madeira, né? Um trabalho para que esse lodo vire um adubo. E depois de fazer todo esse trabalho de compostagem, esse adubo ele passa por uma série de testes para saber se ele não tem nenhum contaminante. Sim, se tiver... Tem que eliminado. voltar tudo. Tá. Volta tudo, começa, porque tem que estar zerado de contaminante. Depois de todos os testes aprovados, é que esse lodo, esse adubo orgânico, que já virou um adubo orgânico, ele pode ser distribuído, né? Então, é muito interessante, por exemplo, o município fazer uma atividade dessa, né? Porque ele pode distribuir no agro que esteja na região dele, de graça. Legal. Hoje em dia, numa plantação, a gente gasta muito dinheiro com adubo, fertilizante, condicionante de solo. Isso diminuiria demais o custo, né, pro agricultor. Traz até um desenvolvimento econômico e social, né, dentro daquele Exatamente, município. Amanda. Exatamente. Então, é muito interessante. Tem alguns lugares que já estão em estudo, né, esse tipo de trabalho, e é uma coisa que vem realmente dar uma boa economicidade, né, no negócio. Legal, essa parte de agro é uma coisa que aprofunda muito, e eu acho que o pessoal que investe e vai a fundo nisso ainda é um ramo que dá bastante dinheiro, né? Falando um pouquinho mais da parte agro, né, entrando na parte mais animal, vocês entendem? Vamos começar a falar um pouquinho mais.
Por que tá justificando, não é só o imposto, eu ouvi falar lá nos comentários, que o aumento principalmente de leite, o aumento da carne hoje, ele tá influenciado, por exemplo, porque diz que as vacinas também para os animais estão extremamente caras, a gente não sabe o quanto, mas vocês acham que isso aí é verdade, que realmente as vacinas, todo o tratamento encareceu muito, por isso que subiu muito? Eu concordo, com certeza, porque tudo hoje encareceu, né? Inclusive a própria alimentação, né? Daquele animal que precisa se alimentar da forma correta, né? E hoje tem uma preocupação muito grande na parte de bem-estar. O bem-estar animal é uma coisa que hoje é muito trabalhado nisso, que né? Inclusive influencia na qualidade da carne, Exato, né? Um gado com mais tranquilo, ele tem uma qualidade de carne melhor, mais né? macia, exatamente. Porque se ele sente que ele tá indo pro abatedouro, ele faz endurece, né? Daquela travada, né? Ele trava. Fica rígido, né? E aí a carne não fica de qualidade. Tanto que geralmente eles colocam música clássica, tem massagem, né? É muito. Olha, Bolonha, eu e você que estamos 2 bolas, antes de morrer, a gente vai passar por um spa, cara. Então, melhor. Se for de graça, velho, vai tudo, né? Imagina que legal. Spa é bom, pô. Pois é. E vai, Paloma, manda aí, vai. Eu tenho uma curiosidade, né, que voltando lá à chuva, queria saber de você como é que é e como é que funciona esse tal de jardim de chuva. Como é que ele é feito, qual a finalidade dele e qual é o bem que ele traz para nós? Então, o jardim de chuva, ele é geralmente feito em áreas de alagamento, tá? O que consiste ele? Você coloca uma drenagem, né? Você cava uns 20, 30 centímetros para baixo, e aí você monta uma drenagem com areia, pedras e tudo mais. E depois você coloca nesse jardim de chuva as plantas que têm alta absorção de água. Essas plantas, o que acontece? Por ser uma área alagada, quando a água vier, ela vai ser mais facilmente drenada e não vai acontecer tantos pontos de alagamento. Certo. Já tem várias rotatórias em São Paulo, não sei se vocês separaram, com jardins de chuva. O jardim de chuva que você diz é aquele jardinzinho no meio da rotatória. Isso, que são lugares geralmente que tem alagamento. Já vi vários. Eu acho que tem na região da Vila Prudente também. Moca tem bastante ali, na Madre de Deus tem um monte. Eu já vi, mas não sabia que era um jardim de chuva, tá vendo? Então, e é muito interessante mesmo, foi feito um estudo, né, para melhorar essa parte de alagamento, porque tem pontos que são estratégicos, né? Sempre alagam. Uhum. Então, tá estudando vários métodos. Eu costumo até brincar nesses pontos estratégicos, às vezes eu passo num lugar e vejo assim, a área sujeita a alagamento. Aí eu falo assim, nossa, tá aqui há tantos anos, é tão mais fácil pôr a placa do que arrumar, né? A gente vê todo... Você vê, né? A Melo mesmo tem aquela placa, acho que há 30 anos lá, ela sujeita e alaga, né? Mas fazer o quê? Exatamente, mas também tem outra coisa que tá ainda em... Na verdade, já tem uma pessoa com essa patente, que é a pavimentação, né? É a pavimentação que ela é permeável. Já ouviu falar? Eu vi semana passada isso. É o solo, eu a pavimentação. Em Peruíbe. Em Peruíbe, foi exatamente lá que eu vi. Fizeram umas ruas lá, né? De que alagava com muita frequência. Inclusive agora, no começo do ano, alagou. Acho que ficou 20 dias, metade da cidade embaixo d'água lá, né? Então, e colocaram essa pavimentação permeável. Eu achei muito interessante. É um pavimento um pouco diferenciado do pavimento normal, ele é mais poroso. E o valor, você sabe? É muito mais caro? Deve ser uns 20, 30% a mais. Estou chutando, tá? Porque, na verdade, eu não... Uma estimativa. É uma estimativa. Mas dependendo da área, vale a pena o orçamento das prefeituras, né? Vão economizar muito mais. Com certeza. Com certeza também é uma outra inovação aí que está entrando no mercado, que é bem interessante também. Que legal. Bom, tem pergunta aí, Bolota? Tô procurando aqui ainda uma interessante. Legal. Quantas pessoas estão no chat agora? Opa, tô desligando aqui, não tô acostumado a estar aqui. Você Mais de 18 mil pessoas aqui. Legal, hein? Opa. Bom, vamos lá. A gente entende hoje que, principalmente nas grandes cidades, a gente tá com a superpopulação, o espaço é cada vez pior, né? A gente tem muitos apartamentos, prédios. Como é que a gente faz hoje? O que vocês duas sugerem para a pessoa que de repente tem um apartamento? Hoje em dia, principalmente aqueles estúdios estão muito na moda, mas a pessoa quer ter um cantinho verde
o que elas podem plantar, como tratar, o que vocês indicam para isso aí? E isso ajuda ou não também o meio, se todo apartamentozinho tiver um jardinzinho ali, isso ajudaria no ecossistema da cidade também? Então, a gente tem o telhado verde, não sei se vocês já ouviram falar. São através de plantio em cima mesmo da laje, né, do prédio ou da casa. É muito interessante, na verdade, isso foi até um trabalho que eu fiz com a horta, né, horta comunitária, eu fiz na minha época de graduação, que são hortas feitas na própria laje, né, do prédio, em que tanto os próprios moradores podem consumir, como até, de repente, virar alguma renda para eles, né? Então, o que é o telhado verde? São esses plantios em cima de arranha-céus mesmo, para a gente conseguir melhorar essa parte de verde. Você plantar um jardinzinho na sua varanda, para um ecossistema, é muito pequenininho, né? Mas é sempre bom ter um verde perto de você, né? Então, independente, a pessoa é gostoso fazer. Eu acho ter o jardim vertical, que pode ser usado também dentro de casa, dentro da varanda, algum lugar, se for um jardim vertical natural, a gente coloca a luz do sol, ou a gente pode fazer um mini jardim vertical também para fazer uma hortinha, para a pessoa colocar na comida dela os alimentos sem agrotóxicos. É bem interessante. Que bacana. Vocês têm mais perguntas aí? Porque eu já tô criando um monte aqui. Você tem alguma? Vai lá, vou pegar um aqui. Eu vou pegar como uma pergunta em modo geral, essas grandes, né, de estilo Greenpeace e tantas outras que existem no mundo a todo. Vou falar uma pergunta isso a nível global. Vocês acham que realmente elas se preocupam com o ecossistema, com o meio ambiente, ou isso é mais politicagem? Tô falando isso a nível global, tá? Complicado, né, de falar isso, porque eu acredito que existe um preconceito. Existe um preconceito em relação a ONGs, organizações sociais. E existem, sim, entidades que são muito sérias. Então, fica muito subjetivo dar uma abordagem em relação a isso daí. Entendi. Porque existem algumas, isso não vou criar nomes, mas também tem muita especulação de muitas ONGs por aí que recebem subsídio aí, e a gente já viu várias coisas, né? Então, essa Greenpeace principalmente, a gente vê, então eu também fico na dúvida se realmente é difícil falar, né? Porque a gente efetivamente entregam, né, aquilo que eles levantam a bola, né? Exato, porque ou se realmente não, vamos ali, a gente sabe que tem tanta coisa. Eu tava lendo hoje, eu dei uma sapiada aí para poder falar um pouco de meio ambiente. E eu vi também a preocupação que a gente tem com o meio ambiente hoje devido ao descarte de substâncias aí, seja às vezes excremento humano, que ainda tem, seja em sujeira dos navios nos oceanos. O que isso tá impactando o meio ambiente aí? Eu ouvi falar que o negócio que isso impacta muito na questão na vida marítima, que os navios, eles, muitos ainda, existem as leis, né, que eles têm que tratar uma parte, mas que tem muita empresa ainda que não leva isso a sério. O que isso pode prejudicar o ecossistema? Com certeza prejudica demais, né? Tudo que é jogado em lugar inadequado prejudica o ecossistema. Eu não tenho muito conhecimento disso daí, porque eu não tenho conhecimento nessa área, mas eu acredito que se está fazendo uma coisa dessa nos nossos mares e oceanos, isso é péssimo, né? Sim. Com certeza a poluição é terrível. Os peixes e tudo mais, né? Teve um fato interessante na Lagoa do Taquaral, lá em Campinas, alguns anos atrás, que tem uma parte arborizada lá que ela caiu, matou umas pessoas. E foi uma briga lá, na questão de vai reabrir a parte arborizada, não vai. E acharam, realmente, na hora de abrir, acharam... Não sei qual exame que eles fizeram, e que metade das árvores lá estavam condenadas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Primeiro eu queria que vocês respondessem para mim, e para todo mundo que está em casa, bem como a mulher, por exemplo, faz o exame de toque, do câncer de mama e tal, na árvore, existe algum exame que você pode fazer de toque, para ver se uma árvore já está doente? Se tem quais as características que as pessoas podem ver e já analisar o porquê que uma árvore já está doente, tá? E o que às vezes as pessoas podem fazer de forma preventiva para tentar
cuidar melhor das árvores, sabendo que tem todo um processo dentro da prefeitura. Então, assim, que as pessoas possam cuidar por conta para evitar que essa árvore fique doente, não venha cair, não venha, de repente, né, causar um acidente, levar a vida de alguém. Então, primeiro que se a árvore estiver dentro da área dela privada, ela pode cuidar, né? Se a árvore estiver na calçada, a árvore é pública. Então, a pessoa não pode ir lá podar o galinho, nem fazer nada na árvore. Então, eu acho que o que mais impacta hoje das árvores caírem é cortar a raiz, né? Uhum. Essa raiz já está crescendo muito. Eu vou dar uma cortadinha nela, porque senão ela vai chegar na estrutura da minha casa. E aí vai cortando. É a mesma coisa que, só para vocês terem ideia, tudo que tem para cima do solo tem para baixo em forma de raiz. Você imagina cortar em seus pés. Como é que você fica de pé? Cai. Você cai. Então, isso é um trabalho que o munícipe, sem ter muito conhecimento, fala, essa raiz não vai fazer falta. Essa raiz não vai fazer falta. Só que vocês estão mutilando a árvore. E uma hora isso vai fazer falta. E ela vai começar a apresentar problemas. Então, assim, tem muito engenheiro agrônomo que usa para fazer, como você perguntou, né? O laudo na árvore usa martelinho de borracha. Tem também aquelas antenas que você coloca na cavidade para medir o quanto de cavidade tem aquele tronco, se realmente aquele tronco está condenado àquela parte do tronco ou não. A inspeção visual para você ver algum fungo que tenha na árvore. E para quem tá em casa, poder identificar, você tem algumas dicas, por exemplo, assim, isso pode ser uma característica de essa árvore já tá dando problema. De repente, até como preventivo para que a pessoa analise, entenda e de repente precise chamar a prefeitura para poder fazer aí a devida tratativa. Então, a pior coisa é cavidade, né? Na base da árvore. Se você vê que começa a aumentar, que tem uma cavidade grande, você já começa a ficar um pouco preocupado. Tá? Já tira a foto, já pede a inspeção de um engenheiro agrônomo para que ele vá lá dar uma olhada para você, para que ele emita um laudo, ele vai te dizer vai mais seguramente se aquilo realmente está condenado ou não. Sim. Porque isso vai também da espécie arbórea, Yuri. Porque às vezes tem espécie arbórea que dá um pouco de aspecto de que você olha e fala, acho que essa árvore está ruim. Você olha e fala, não, porque é assim mesmo, né? Ela solta essa casca, ela tem a casca solta, ela é dessa forma, então não é motivo de preocupação. Então, qual que é a minha dica para o munícipe? Sempre chame alguém especializado para dar uma opinião. Alguém capacitado, né? Exatamente. E aí, Paulo? Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui. Só um pouquinho mais perto, fala aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que vai ser para Aldrin. Eu queria saber o que tem, né, a ver a segurança pública hoje com o verde e meio ambiente. Como é que vocês trabalham juntos? O que um influi no outro? Você pode me dar uma orientação sobre isso? A segurança pública, ela vem para poder mitigar e preservar vidas. Então, quando a gente fala sobre verde e meio ambiente, é exatamente o que a Amanda falou, né? Poxa, às vezes tem uma árvore lá que ela tem ali algum indício de que, de repente, ela não está saudável. Imagina ela cair na cabeça de alguém. Uhum. Né? Então, é exatamente isso. Precisa fazer sempre uma análise prévia, desde um projeto para arborização, um projeto para manutenção, supressão e podas, aonde a gente vai fazer toda essa interligação para cumprir aí o propósito de bem para a sociedade. Beleza. Legal. E eu vou te fazer também uma outra pergunta. O que você já pegou assim de mais... Vamos falar assim, loucura, assim, nossa, eu vi um absurdo, assim, que eu vi e deu ruim. Você tem alguma história pra contar meio cabulosa aí? Na parte de gestão de segurança, com essa parte de meio ambiente, você viu alguma coisa, alguém passando dos limites? Você já viu alguma coisa fora do comum? Fora do comum, acho que a gente vê direto, né? Ou o que mais te chocou que você possa falar assim? Poxa vida, eu moro ali na região da Serra da Cantareira, então queimadas, infelizmente nessa época a gente vê direto. Onde a pessoa ela quer fazer a limpeza do terreno e faz de uma maneira totalmente inadequada, onde ela coloca em risco a própria vida e também, né, de outras pessoas que estão ali, de animais, uma vida silvestre e assim por diante, né? E até eu acho que por falta também de consciência, né, Amanda? Sim. Culturalmente tem que ser levada a educação do meio ambiente para todo mundo. Sim, a gente ainda pega, por incrível que pareça, muitos produtores ou pessoas que trabalham com verde, que
precisam disso, agricultores e tudo mais, tendo o hábito, principalmente no interior, de queimar os resíduos. Vira só um pouquinho pra cá, por causa da câmera, lembra? De queimar os resíduos, né? Sim, isso acontece e é Isso uma coisa de acaba, antigamente. gente, com a vida no solo. Acaba, destrói o solo. O solo fica destruído, Infértil, né? Infértil. praticamente infértil. Então ainda tem essa mentalidade, Yuri, de coisas muito arcaicas. Que Mas isso é lá de você trás, né? encontra. Isso é coisa Exato. de antigo que você escutou De o vovô antigo. falar. Mas mesmo, né? mesmo assim não é, porque os antigos faziam assim, os caras cavavam um buraco na terra lá, jogavam dentro do buraco. Põe o fogo. Então, assim, mesmo assim ainda tinha um certo cuidado, né? Se você for parar pra ver. Agora, ó, vou fazer uma pergunta. Como que a gente faz, uma dica, eu acho que no caso vai ser mais pra você, pra quem tem uma plantinha em casa, aquela plantinha já tá ficando doente. Adubo natural, o que a gente tem em casa, como fazer pra salvar uma planta, ou de repente uma dica pra planta ficar grande, bonita. O que você pode falar pras pessoas? Tem que ver qual é a deficiência da planta, né? Não, sem ela estar doente, vamos supor. Comprei uma planta hoje. Eu quero que adubo, coisas naturais que eu posso usar pra ela crescer casca de forte. Tem um ovo. aplicativo que vê a doença da planta, sabia? Exato, tem. Hoje já tem. É. Você tira uma foto da planta, ela fala tudo que Qual a o planta problema tá da folha precisando. na planta? Uau, Sério, cara, eu não sabia dessa não. Que Tem. bacana. legal. Nossa, Amigão. Então, casca de ovo, o que mais? Eu sei que o meu pé de manjericão adora borra de café. É maravilhoso É também. mesmo? A borra de café também Vou é bom. continuar. Então, usar. E tem gente também que em casa mesmo faz a compostagem com restos de alimentos, né? E Tem. faz aquela compostagem e usa aquilo como adubo. Cascas É perfeito de também. frutas. Isso, legumes, né? Exatamente. Legal. Vamos entrar num tema, pra gente já entrando pra parte final do programa. Vamos entrar num tema que é a questão das encostas, dos deslizamentos que a gente tá vendo já de uns anos pra cá. Já 2 ou 3 anos atrás, se não me engano, a gente teve aí no litoral norte, como por exemplo, Ilhabela, aquela região lá, Angra dos Reis. Búzios, Angra dos Reis. O que tá acontecendo aí naquela região? Uma catástrofe ambiental, né? Por quê? Você sabe? Por causa da demanda, né, da água, que não dá conta. Aquilo não tem aquelas encostas, elas não têm um muro de arrimo, por exemplo, que pode proteger o deslizamento. Então, o que que acontece? Essa grande quantidade de água, o solo encharca, e aí acontece o deslizamento. Pra galera que tá em casa não ver, que não é só na comunidade que tem deslizamento, não. Acontece. E o Não. problema, às vezes, o solo, né? Que ele tá tão encharcado Exatamente. e começa a chover vários dias, não dá tempo de secar o solo. Exato. E acaba transbordando. E aí começa a descer. E o solo fica muito pesado, Fica. encharcado, e começa a descer Solta pedra, pelas solta, encostas. né? Agora, vocês com uma parte mais técnica da situação. Aquela região, quem tá errado ali? Não devia ter... realmente foi uma catástrofe ou em tese não devia ter construção ali? Existem as ocupações irregulares também, né? Então a gente tem o fator de climático, mas também temos as ocupações irregulares. E aí o poder público ele vai lá, faz, né, a autuação, mas muitas vezes também essa família não tem para onde ir ou não quer sair dali. Sim. Então é uma série de problemas aí, né? São vários fatores que é difícil, porque às vezes eu entendo, né? Uma pessoa vai num local irregular e constrói um lar. Então, assim, montou 2, 3. No meu ponto de vista, tá? Eu acredito que devia já um órgão público lá e tirar 2, 3 famílias. E coloca onde? Então, mas o problema é que dessas 3 famílias vão virar 300. E aí o problema é maior do que você tirar 3. É mais fácil você tentar ajudar essas 3 do que 300 depois. Né? Então é isso que eu fico preocupado, porque é vidas que nós estamos falando. Pessoas. Bom, Amanda, fala pra mim todos os serviços que a WA faz. Então, a WA faz serviço de consultoria ambiental, Legal. poda e remoção de árvores, tomografia e penetrografia de árvores. A WA também tem serviços de limpeza, tanto na área privada como na área pública. A WA faz serviços de paisagismo, conservação de áreas ajardinadas e dentre outros, né? Legal. É bem extenso. E você, Aldo, como é que eu acho a WA? Tá passando na tela, mas como é que eu acho? Então, a página do Instagram, né, que é @WAambiental. Legal. Também tem o site www.waambiental.com.br. Show.
E você, vamos falar, quais são os serviços que você faz? Pode passar suas redes sociais. Minha rede social é @aldrenbagatelli, não dá nem pra soletrar aqui, que nome complicado, hein? É. Eu sou fundadora voluntária da CONASSE, então conasse.oficial, que é a organização da sociedade civil. Que legal, olha, bacana. E aí, falando, você é fundador de quê, cara? Do meu canal, Uma Curva no Tempo com 2 Os. Pra quem é curioso, vai lá que tem vídeo novo lá. Pô, cara, vamos falar um pouquinho dessa cachaça, cara, que eu adorei. Que, aliás, vocês nem beberam, né? Vocês falaram que vocês não beberam, eu já matei aqui, ó. O Zé Pinga já tomou tudo aqui, ó. Eu tô tomando devagarinho e é muito bom, hein? Não é querendo falar, não. Cara, mas eu Dona gostei. Dita. Eu tomei, é Tô boa, dando um like Tomei. aqui, viu? Fala um pouquinho da história dessa cachaça aqui, Amanda. Então, essa cachaça é uma Ó, cachaça se quiser que tem- mostrar aí, ó. Pus aqui, ó. Cachaça Dona Dita. Deixa eu só... Tá passando na tela lá também. Liga lá e fala com o Márcio. 984040891. Chama no WhatsApp. Ou acessa as redes sociais, tá? Instagram Cachaça Dona Dita. Então, WhatsApp de novo. 11984040891. Fala com o Márcio. E aí eu tenho certeza, ó. Sabe aquela cachaça que não queima na hora de E beber? não queima mesmo, hein? É gostosa, é suave, hein? Essa aqui é boa. Hein? Qualidade, curti. E ó, então vamos lá. A gente vai sortear uma garrafa aqui no Conexão Direta de hoje, tá? Então como é que a gente vai sortear? Pessoal do YouTube, vai estar na bio do vídeo, tá? Vai estar na descrição do vídeo o link do formulário. Vou deixar um formulário pra vocês aí. Vocês entram no formulário, vocês vão preencher lá todos os dados, tá? E aí a Cachaça Dona Dita vai enviar pra você essa cachaça que eu tenho certeza. Amanda, diz uma coisa, se a pessoa de repente tem adega, tem um mercado, tem uma venda, eu quero comprar, dá pra ligar lá? Como é que funciona? Pode falar com o Márcio no WhatsApp e ele combina tudo certinho. A cachaça Dona Dita, ela é uma cachaça de mais de 30 anos aí de tradição. Que legal, olha. Ela é uma cachaça de uma cultura, uma agricultura familiar, em que eu tenho a honra de fazer parte como engenheira agrônoma responsável também pelo plantio da cana. Ó. Ó, E essa cachaça, ela tem um diferencial, porque ela tem muito amor e muita história. O alambique, que começou quando ela começou a ser produzida lá em Tapecerica, Minas Gerais, o alambique era todo de madeira. eu fiquei sabendo que começou na época na parte meio que roça mesmo, aquelas Exatamente. cachaças artesanais, começou a história dela Artesanal, assim, né? Exato. E por ter muita fama em Tapecerica, a cachaça Dona Dita, a gente pensou, por que então não vamos poder comercializar ela para fora também, né? Porque é uma cachaça tão boa, de tanta qualidade, Sim. por que não abranger mais, né? Então foi aí que a gente montou os rótulos, né? Fez os registros da cachaça direitinho para poder vender pro público final. Legal. Bom, eu vou te fazer uma pergunta. Eu adorei a cachaça. Vamos dar um cupom? Experimento. Vamos lá, cupom. Então vamos fazer o seguinte: vai dar quanto por cento de desconto? Vamos dar 10% de desconto se mencionar programa Conexão Direta? Legal. Entra em contato lá então. No Márcio. Telefone 98404. Ou melhor, pra ficar mais fácil. Entra no Cachaça Dona Dita no Instagram, tá? E aí vocês chamam lá o telefone que vai estar lá. E aí você coloca, só fala assim: olha, eu sou ouvinte do programa Conexão Direta, eu quero saber como é que eu faço, eu quero experimentar a cachaça, enfim, tá 10%. Se for comprar no atacado também tem 10% de desconto? Tem Porque for desconto também. Então você que tem o seu comércio, a sua adega, o seu bar, a sua casa noturna, cara, você tá... Ó, não precisa nem falar, cara, vai, toma, só toma. Depois você comenta aqui, você fala, ó, vou nem falar nada pra vocês. Cachaça Dona Dita, a Tá. melhor cachaça do Brasil. Ó, olha só! Bom, Ó, tô seguindo, hein? Olha lá, ó. isso aí. Cachaça Seguindo. Dona Dita. Bom, eu vi aqui, né, que tem o registro no mapa. A gente sabe que lá, quando começa lá atrás parte artesanal, nunca vem. Depois a gente vai crescendo. Para industrializar tem que ter. Fala um pouquinho mais sobre esse registro do mapa, o quanto que é difícil, quais são os processos. A gente sabe que eles são meio criteriosos com a questão do controle de qualidade. Então, geralmente, qualquer registro que você vai fazer de um produto é demorado e complicado, Sim. né? Eles realmente fazem uma série de exigências e a gente tem que cumprir Sim, claro. a exigência para conseguir o registro, tá? A gente fez tudo através de uma pessoa indicada que nos ajudou e nos auxiliou, porque realmente é uma coisa muito específica.
Uhum. Legal. E me diz uma coisa. O registro, esse registro, tô falando que eu não sei mesmo, tá? Ele precisa ser renovado, ele tem validade ou registrou, como é que é, você sabe? Registrou. Não precisa de E renovação. uma pergunta, quanto tempo vocês levaram pra registrar a marca, assim? Foi uns 6 meses. É difícil, né? É. E me diz uma coisa, eu sei que eu entendo como mapa que cada tipo de bebida tem um mapa diferente, né? Tem os códigos, tem alguma coisa assim. Pra bebida alcoólica, pelo que você estudou, é diferente do que para um refrigerante, por exemplo? Assim, as análises são diferentes? Ou você... Não, eu acho que é o mesmo registro. Que legal. Bom, perguntar aí, Bolonha. Achou alguma coisa aí? Ô? Tem uma pergunta, não sei se tem a ver, mas enfim. Eu, felizmente ou infelizmente, sou subsíndico no meu prédio, né? Triste. Mas, fui obrigado. Tem uma briga muito grande, pelo menos no bairro, de questão de árvores e energia elétrica, né? Então, quer dizer, eu mesmo tenho várias dúvidas. Tipo, se a árvore está abraçando o fio, ela tá eletrificada? Se a árvore que abraça o fio, ela deve ser cortada, podada, retirada? De quem que é a responsabilidade? Que parece que em São Paulo antes era da Enel, agora é da prefeitura, agora eu não sei de quem que é. Isso dá muita polêmica, dá muita briga, muita discussão, né? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre... Quer falar, Audrey? Deixa eu falar. Tá bom. O que acontece? Teve aí umas chuvas fortíssimas aí no fim do ano passado, que deu muita polêmica a Enel, né? Uhum. Foi no Porque começo caíram do ano muitas passado, né? árvores. Ficou gente 10 dias sem luz. Até mais, Né? ficou meses aí. E por quê? O que acontece? Chamam a subprefeitura, uma árvore na rua, por exemplo, que está na fiação. A sub vai lá, fala, precisa podar essa árvore. Só que ela precisa da Enel para desligar. Energia para poder mexer na árvore. Você tem Porque um alta tensão. podador Claro. não pode pegar uma 13 mil motosserra e perto do fio e cortar, né? Que aquilo pode Morrer puxar eletrocutado. para ele. Então eu já sei onde tá o problema, né? E aí o que acontece? A gente entra com o pedido na Enel para aquele desligamento e a gente tem que aguardar a data Sim. que a Enel fala que vai desligar para a gente estar com a equipe de prontidão para fazer aquela poda daquela árvore. Tá, Precisa podar. claro. A árvore não pode ficar enrolada em fio nem nada disso, até mesmo porque se tiver um estouro de transformador, alguma Sim, coisa acontece pode muito na chuva. pegar fogo Acontece e tudo muito. mais. Então precisa tomar muito cuidado. Certo, agora eu vou te fazer uma pergunta, se você não puder responder, você fala assim, eu não posso responder, aí cada um em casa deduz aquilo que quiser, né? Mas pra bom entendedor, minha palavra basta. Bom, isso não é a Amanda que tá falando, são os dados, todo mundo fala. A nota de atendimento da Enel é muito ruim, muita gente reclama que o atendimento é péssimo, que eles não cumprem chamado, protocolo e tudo mais. Os dados estão na internet para quem quiser ver. Pra quem não sabe, a Enel é a empresa que tem a concessão de energia elétrica de São Paulo e algumas outras cidades no estado também. Acho que no Rio de Janeiro é Enel também, se não me Não, engano. no Rio acho que é Light. Enfim. Para vocês, como empresa, vocês precisam entrar em contato para desligar aquela alta tensão lá em cima, o raio do funcionário ir lá poder fazer a poda de segurança. Normalmente eles cumprem o combinado, ou às vezes não vai, a marca não vai. Se vocês ligam e não vai, qual que é o processo que vocês têm que fazer para se resguardar perante a empresa de falar assim, olha, eu fui, mas não desligaram, isso realmente não acontece? Então, quando marca, eles vão. Que a gente está com a equipe de prontidão. Eu acho que eu nunca vi a equipe reclamar que a Enel marcou e não estava lá para fazer o desligamento. Tá? Só que a demanda, e a minha visão, isso pessoal, tá? A demanda é muito grande. É maior do que tem funcionário, exato. na verdade, né? Eu acho que às vezes eles não dão conta da demanda. É isso que acontece. Entendeu? Mas isso daí é uma visão minha pessoal de ver realmente que nem aquela vez que um monte de gente ficou sem luz um tempão. Mas se não deu as prefeituras entrarem em ação para ajudar. Tem que investir em outra coisa, algo. né? Eles teriam que contratar, né? Mais pessoas, mais carros, mais gente de prontidão, né? Exato. Legal. Gente, então vamos, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Nossa, Espero que Obrigado. vocês tenham gostado, tá? Pessoal, então, ó, experimente essa delícia de cachaça mais uma vez, Dona Dita. Entra lá no Cachaça Dona Dita no Instagram, tá? O link vai estar lá na bio do formulário para vocês.
para vocês poderem participar do sorteio. A gente vai mandar para casa de vocês, pra vocês experimentarem. Quem quiser também entra lá, 10% de desconto também, quem quiser comprar usando o cupom. Só falar no WhatsApp lá entra no Instagram Cachaça Dona Dita, fala que é ouvinte do programa aí, faz seu orçamento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É a nova cachaça preferida do Brasil, hein? Eu gostei muito. Meninas, eu posso falar só mais uma coisinha? Por favor. Se vocês precisarem de um laudo na área civil também, né? Justamente até por alguma raiz de árvore que esteja entrando aí, detonando aí seu piso, algum problema que você tenha, né, junto ao seu patrimônio, vocês podem entrar em contato também com a Engetec.oficial no Instagram, que é uma empresa de obras também, que tem pessoal da parte civil que pode dar uma ajuda também com laudos. Boa, e tudo mais tudo também. Bem-vindo. Que legal, maravilha. Muito bacana. Boa. Meninas, obrigado. Vocês querem mandar beijo, abraço pra alguém? Fiquem à vontade. Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. E um beijo pra Ana. E os pequenos, né? E pros meus filhos. Bom. Eu queria mandar então um grande beijo pro Luiz Gustavo, pro Luiz Henrique, pra Giovana, que tá lá nos Estados Unidos, ó. Beijo pra você. Você não tem beijo pra ninguém, não? Que você me falou no começo do programa? Você falou que você tava com saudade de alguém. Não, jamais. Então tá bom. Deixa pra lá. Palumbo, redes sociais do... Vamos lá, Uma Curva no Tempo com 2 Os lá no Instagram e Uma Curva no Tempo no YouTube. Sobre curiosidades, tem vídeo lá. Tem coisas bacanas. Me segue lá. E simbora que tamo junto no Conexão Direta, né? Eu e Yuri e vamos lá. Eu, Palumbo, Rodrigo Bolonha, né, Bolonha? Opa, estamos aí, né? Mixando tudo aí. Legal, cara. Pra você que acompanha o programa Conexão Direta, programa de rádio aí pra 15 rádios ao redor do Brasil, todo o Brasil, tá? Programa de 2 horas semanal. Bom, você tá vendo, você conhece, né? Mas caso contrário, então, muito obrigado a todas as 15 rádios que retransmitem o programa. Valeu, como falei, essa semana entrou Volta Redonda, Niterói, Votuporanga e mais uma que eu não lembro agora. Né? Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Bom, sigam Conexão Direta em todas as redes sociais, tá bom? E ó, mais uma vez, quer ter o seu podcast personalizado? Boa. Entra em contato aqui com o Estúdio do Futuro Oficial. Põe na central aí, Bolotá. Câmera central, @ Estúdio do Futuro Oficial, tá? Lembrando que você pode ter o seu podcast personalizado. Entre em contato aí com o telefone e horário comercial, você vai ter uma assessoria. E para você que ainda não tem o projeto, a equipe do Estúdio do Futuro, ela vai desenvolver e colocar em prática com você, para você, o seu podcast. Agora, Bolonha, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Qualquer área eu posso ter um podcast? Muita gente acha que é só para comunicação, jornalismo, e não, qualquer área, né? A pessoa presta um serviço, tem um site, vende algo. A gente tem atendido dentistas, pessoal de estética, médicos advogados, administradores e empresários, porque tem muita gente que gosta de falar de assuntos específicos. Pode ser games, pode ser moda, pode ser mundo fit. Hoje o mundo fit, né? A academia tá muito em alta, produtos, né, nessa área, né? E vai, né? Tem um projeto até de um programa de fofoca, você acredita? Bacana, ó. Eu não queria te falar, mas já fofoquei. Ó, já deu spoiler. Gostou do improviso? Beijo, abraço pra alguém aí, Palumbo. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo, né? Pessoal, um beijo lá pra Luana, lá de BH. E simbora, vamos lá. Um beijo pra minha esposa, que é o amor da minha vida, que tá aqui, ó, rosnando pra mim do outro lado da câmera. E pro Samuel também, não posso esquecer do pequeno Samuca. Galera, então obrigado pelo carinho, acompanhem aí programa Conexão Direta em todas as redes sociais, vem aqui no Estúdio do Futuro, faz o seu podcast. Meninas, obrigado. Obrigada. Tomem a cachaça Dona Dita aí. Tchau.